A série Estratégia do Voto traz mais uma entrevista aqui no 360. Como você sabe, desde segunda-feira a gente tem conversado com alguns dos mais renomados profissionais, especialistas em estratégia e marketing político. Já conversamos com Lula Guimarães, com Duda Lima e hoje é a vez de receber Jorge Jerez, que é estrategista em comunicação, mestre em marketing político pela Universidade Autônoma de Barcelona, CEO da Jordi Comunicação, tem mais de 30 anos de atuação em campanhas presidenciais, governamentais e legislativas, tanto aqui na América Latina quanto na Europa. Já foi agraciado com prêmios como Poly Awards e Reed Award. Aqui no Brasil, atua nas campanhas de Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, nas duas eleições de Ratinho Júnior, governador do Paraná, que chegou a colocar o nome como pré-candidato a presidente em 2026. Portanto, o Jorge está inteirado ali, né? Preparou o terreno para o que está acontecendo neste momento na disputa presidencial. E aí quero pegar um pouco, começar desse ponto, Jorge, e te agradecer a presença aqui. Primeiro pelo fato de trabalhar com um desses vários nomes de governadores que se colocaram na disputa. Dois deles seguem como pré-candidatos, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, e que, inclusive, enquanto estamos aqui gravando essa entrevista, as notícias mais recentes é de que eles estão voltando a mais uma vez conversar sobre uma eventual aliança de ter uma candidatura entre eles dois. Na sua avaliação do que você viu do cenário, de como está a corrida neste momento, faz mais sentido para esses nomes de terceira via se tentarem se juntar para quebrar a polarização atual entre Lula e Flávio Bolsonaro? Ou faria mais sentido correr de forma isolada e ver se dá para juntar depois, e aí com as mais variadas estratégias, seja para um modo de candidatura, digamos, um pouco mais tradicional, como Ronaldo Caiado, um pouco mais agressivo, como Romeu Zema, ou totalmente disruptivo, por exemplo, como um Renan Santos pelo Missão, ou agora novos nomes estão surgindo, Joaquim Barbosa e até mesmo o deputado e ex-senador Aécio Neves, que já disputou a presidência. Bom, obrigado pelo convite, Yuris, Débora, Pedro, obrigado por estar aqui. Vou, digamos, tentar amplificar a resposta porque tal vez começar que 81% dos brasileiros querem mudança, né? E você tem dois nomes que estão polarizando, que são justamente o lulismo e, por outro lado, o bolsonarismo, mas que tensionam. Mas se você pergunta a um brasileiro meio se eles representam a mudança, eles te vão responder que não. Em su momento eu tive uma conversa com Flávio e o meu conselho, e temos visões diferentes, tanto que a gente não está trabalhando junto, que era, eu achava que ele tinha que deixar de tensionar e mostrar mais quem ele é, qual era a sua proposta, qual era a sua equipe, qual era a visão de futuro do Brasil, mas essa campanha decidiu ir pela atenção, né? Digamos, pelo que está acontecendo neste momento. Quando você falam de terceira via, algo que estávamos gestando com Ratinho Júnior en su momento era no una tercera vía, porque semánticamente, si você fala en tercera vía, você já está falando de un tercero colocado. Y cuando você pergunta ao brasileiro si ele quer alguém que no seja ni Lula ni Bolsonaro, eso va para más de 70 puntos. Y no mudó, tanto que 81% quiere mudanza. Só que esta dereita, como gostam de definir nas editoriais aquí no Brasil, ela se está canibalizando y esto beneficia a Lula porque es su único candidato de izquierda. Mas si você faz una lectura diferente de valores conservadores, que es un poco lo que aconteció en Chile con Kast, o que aconteció con Milei de libertario y demás, y lo que aconteció con Trump en su momento, ahí pueden aparecer otros nombres. Y existe un segmento que históricamente era 17, pasó para 15 y fue para 30, y en Curitiba fue para 43, que es su voto antisistema. Ahí entró Pablo Marçal aquí, Gremel en Curitiba, y en 2018 você tiene un señor que llegaba a los aeropuertos rodeado de pessoas, de brasileiros, no eran políticos, eran ciudadanos que estaban lá esperándole, que era Bolsonaro. Bolsonaro fue antisistema en el 18, hoy tenemos una versión, y eso también en su momento comenté con Flávio, teu pai llegaba a un lugar y estaba lleno de ciudadanos, você llega a un lugar y está lleno de políticos. Entonces, es una diferencia enorme de posicionamiento en una campaña, ¿no? Yo acho que el brasileño está queriendo algo que seja más ciudadano. Por eso decía, deja de tensionar, se posiciona en función de vos mismo y no en función de lo que está ali, ¿no? Entonces, más que tercera vía, yo acho que esta elección podría llegar a ser, con todo lo que aconteció recientemente, ter una sorpresa de un candidato que no representa aquilo todo. E eu acho que, tenho certeza, na escuta digital Renan Santos vem como um tsunami. A gente já teve uma conversa umas semanas atrás, eu já te falei nele, e em algumas apostas aí paralelas ele já está com 14, 17%. Eu acho que ele é o novo Pablo Marçal, se não mudar o quadro.
Con respecto a Caiado e a próprio SEMA, acho que SEMA cometeu um erro grave, ou a campanha de SEMA cometeu um erro grave ao se posicionar contra o próprio Bolsonaro, porque o universo do voto do SEMA, ele foi o garoto propaganda do segundo turno de Bolsonaro, e se volta contra o próprio mentor de alguma forma, né? Acho que isso foi um erro estratégico. Canibaliza o voto, mas pode subir o piso, mas baixa o teto que ele tem. Com respeito a Caiado, acho que ele seria um excelente senador. Muito obrigada, Jorge, por estar aqui conosco. A gente sabe que o bolsonarismo tem ali os seus 30% imutáveis, o petista Lula, não sei, tem ali a sua porcentagem imutável de cada um dos lados. Depende da pergunta. Isso, é verdade. Mas esse pessoal que está sendo disputado, o pessoal de centro, o indeciso, o que não é nem Lula nem Bolsonaro, etc., quando chegar no segundo turno, se for esse cenário, Lula e Flávio Bolsonaro, o que esse eleitor que não quer nem Lula nem Flávio Bolsonaro quer? A gente sabe que se fala muito o seguinte, antissistema, né? Você até descreve um pouco isso, a questão do antissistema, mas o que essas pessoas querem, na verdade? Qual vai ser o diálogo desses candidatos com esse lado mais central, né? Essa vertical aqui mais central? Posso voltar um pouco para trás? Então, eu acho, e é algo que vemos apuntando no México e em toda Latinoamérica, inclusive nos Estados Unidos, a legislação eleitoral, ela deveria ser corrigida. Hoje, en este momento, tenemos un candidato que puede estar siendo injustizado o no estoy defendiendo a ninguém, con todos estos escándalos que descubren. Porque una persona que tenga escándalos de esa naturaleza es candidato. Y eso acontece en Argentina y acontece en los Estados Unidos. Y a campaña se volta un ataque entre publicitarios, digamos, un ataque entre campañas dos estrategistas, mas no tienen propuestas, no tienen soluciones, no tienen ideas. Entonces, en lugar de ser un espacio, una fiesta democrática, se convierte en una denegrir a imagen do otro. Todo esto afecta a democracia. Por eso a participación en las elecciones va cayendo. Por eso surgen los candidatos antisistema. Entonces, para você ter bons cidadãos, para ter bons eleitores, você precisa ter bons cidadãos. Para ter bons cidadãos, você precisa ter educação cívica. Entonces, esa legislación electoral que ninguém olha, permite que un candidato que tenga alguna, digamos, no existe un conselho que diga, a ver, esta persona realmente puede ser, porque pasó un test psiquiátrico, ¿por qué no? Eso podría ser un laboratorio de aquí a 2 años, si lleváramos a democracia a serio, y que esta persona no tenga realmente escándalos o potenciales problemas jurídicos que imposibiliten esta persona ser candidata. En la campaña, a ley prohibiría que se puedan atacar, o sea, vocês teriam menos emprego, y los estrategistas también, mas yo creo que sería mucho más allá para la democracia, ¿sabe? Porque todo esto afecta al sistema democrático. Dona María y Don João, que están en casa asistiendo, poxa, son todos iguales. Y no son todos iguales. No son. Entonces, este circo mediático que de alguna forma publicitario, jornalistas, formamos parte, acabamos atacando lo que yo acho que es el único nivel, o único estilo de vida viable, que es la democracia. Platón falaba en oligarquía, aristocracia, democracia, y después você va a anarquía o autoritarismo. ¿Dónde estamos? Ahí ven los candidatos antisistema. Es mucho más profundo. Es que eu sou professor também, desculpem que me sai esse lado. Mas bem essa profundidade e nos traz isso, né? Pedro? Olha, até 2014, o outro campo era representado pelo PSDB. Em 2018, Geraldo Alckmin teve 4% mais ou menos dos votos no primeiro turno. Em que momento que o bolsonarismo hegemonizou o campo da direita? Esse eleitor que era tucano virou bolsonarista ou esse eleitor está flutuando? No, mas es curioso, ¿no? Aquí no Brasil vocês veían el tucanismo como un partido de derechas y en la verdad era un centro-izquierda, ¿no? Era socialdemócrata, digamos, las políticas públicas que Brasil teve fueron copiadas en México, el sistema de salud mexicano fue copiado aquí de Brasil de aquella época, ni fue con Lula, fue Fernando Henrique. Entonces él era un centro-izquierda, ¿no? Yo acho que, y yo formé parte de ese grupo de pensadores do que era ser conservador, no solo aquí en Brasil, en América como un todo. Y es un corte de valores, no es un corte ideológico partidario, es un corte de cómo yo veo, cómo enxergo un mundo desde mis valores, desde mi propio eu, ¿no? Y ahí entra
o conservadurismo, mas não conservadurismo como definem politicamente, que está no campo da direita. 42% dos eleitores de Lula são pró-vida. Sabiam disso? Então, por isso, inclusive, que ele não encampa, né, uma postura, ou às vezes é cobrado a ser mais à esquerda do que o seu próprio eleitorado, e ele acaba tendo essa percepção. Agora, vou aproveitar esse gancho, Jorge. O quanto isso coloca em determinadas situações o presidente não digo em uma contradição, mas nesse tipo de saia justa, de uma pressão dos seus apoiadores ou dos seus aliados políticos para que ele vá mais à esquerda, sendo que não existe, ou existe um eleitorado que vota nele, mas que não é tão à esquerda quanto o seu campo político. É que eu acho que quando eles escolheram tensionar, ele está abrindo mão desse eleitor que pode estar justamente beneficiando en este momento, o bolsonarismo, mas talvez depois da Copa, porque o voto antissistema onde surge? Nas últimas 3 semanas. Aí é onde aparece a zebra. Por quê? Porque o pessoal está desconectado da realidade, não está interessado na política porque acha que são todos corruptos, desonestos, mentirosos, e ele só se vai interessar por uma obrigação, nem sequer, não é um compromisso cívico. Desculpem meu portunhol, tá? Estou falando em galego aqui, mas geralmente, historicamente, são nas 3 semanas que aparecem as surpresas. Pablo Marçal foi nas últimas 3 semanas. Gremel apareceu nas últimas 3 semanas. Mas como a gente faz escuta digital permanente, Santos está como um tsunami crescendo. Eu já falo nele há 4 meses, que todos falavam, não, fica em 8. Uma pessoa importante dos medios aqui também falou, não, Jorge, vai ficar em 8. Ele já está em 17. Qual é a sua aposta? Não tem aposta. Para o Renan Santos. Eu não quero... Eu acho que se as 2 grandes campanhas não corrigem os rumos nas que elas estão, en un tono más propositivo, más de idea, de construir y no destruir a otro, ele pode crescer muito mais. Pedro? Eu queria saber a sua avaliação sobre o peso da TV na eleição. Muita gente avalia que a televisão perdeu a importância que tinha em outras disputas eleitorais, mas sempre tem uma disputa muito grande para conseguir o maior tempo de televisão. E também a curiosidade de saber quanto custa uma campanha presidencial competitiva. Então, todo es relativo, mas vamos a los números. Pablo Marçal no tiene espacio de TV, Gremel también no tiene espacio de TV, y a campaña eles estaban en Dark Social, estaban en el celular. Eles conversan directamente con el eleitor. Entonces, ¿a TV es relevante? Sí, porque la comunicación es repetición, persuadir es repetición. Entonces, si usted no está en TV, usted está perdiendo un canal. Mas, tanto Gremel como Pablo Marçal, como el propio Bolsonaro, en el 18 ele no tiene espacio de TV. Então, é importante sim, é determinante não. E o preço? 100 milhões de reais me disseram uma vez que é o preço de uma campanha competitiva presidencial. É mais ou menos isso? Mas eu duvido que o Bolsonaro gastou isso no 18, sabe? Foi uma campanha tão orgânica, o Gremel em Curitiba, foi uma campanha totalmente orgânica. Eu este dia sentei com ela, eu estava do outro lado, tomamos um café, para mim foi surreal falar com ela e ela comentou, Jorge, éramos eu e meu advogado. E era um podcast, o programa dela era um podcast. Então, por isso te digo, é relativo. Agora, se você tem recursos e você pode administrar isso com mídia inteligente no Dark Social, é muito mais efetivo, porque o programa gratuito está lá. E eu tenho certeza absoluta que o que define uma eleição não é o programa eleitoral, são as inserções. Eu acho que o programa eleitoral é um gasto desnecessário e não é bom até para os veículos. Acho que seriam as inserções apenas. Jorge, você falou que as 2 campanhas que estão à frente nas pesquisas, Lula de Flávio Bolsonaro, precisariam corrigir os rumos para que esse antissistema não prevaleça ou que não venha com mais força. Quais são os rumos que você acha que Lula tem que corrigir nesse momento e que Flávio Bolsonaro parece estar corrigindo, inclusive concretamente, ao mexer com a sua equipe? Quais que são esses, o prioritário de correção em cada uma dessas 2 campanhas? No caso de Lula, mostrar o que ele fez nestes 4 anos. No caso de Bolsonaro, temporalmente, digamos, si o pai dele começou uma mudança, qual foi aquela mudança e como ele vai dar continuidade. E aí entra equipe, ideas, soluções, conheço o mundo, quero trazer esto que deu certo em Hong Kong, trazerlo aqui, por dar um exemplo. Mas eu não vejo campanhas propositivas. O irónico é que Renan Santos, cada vez que fala, ele dá uma ideia, ele está propondo. E ele é o que o brasileiro quer, ele quer algo diferente. Ele não quer tensão. E aí, quer dizer, desculpa, para continuar nesse gancho, quer dizer,
pelo que eu entendi, Flávio Bolsonaro deveria se colocar muito mais como uma continuidade do governo de Jair Bolsonaro. E o governo Lula tem que mostrar a continuidade de um governo. Só que é um governo mal avaliado neste momento. É um governo que está com uma desaprovação maior do que a aprovação e que em outras situações a gente veria essa recuperação de imagem acontecer mais rapidamente. Eu tenho colocado essa pergunta tanto, né, para todos os entrevistados aqui da nossa série. É possível se estimar o timing do quanto o governo ainda tem tempo de recuperação dessa aprovação ou se já está batendo ali um sinal de alerta muito forte e o quanto, a despeito deste momento de desaprovação ao longo de todo o ano, a oposição não tem conseguido surfar essa onda de um governo mais desaprovado do que aprovado. Se você observa os dois maiores candidatos, eles não propõem. Te convido, eu não tenho esse dado para te dar, mas eu acho que do mix deles, é 80% de cada um deles atacando o outro. Né? Então, Lula podría estar contando todo lo que le fez a nivel económico, en distribución de renda y otras tantas cosas que uno, porque lee dados están allí, la economía brasilera podría estar peor, ¿no? Porque el mundo también está en un momento de impasse, mas eu acho que tem um problema grave de comunicação no governo federal, de que não sabe vender aquilo que eles têm, né? E ficaram no ideológico. Eles contra nós, o rico contra pobre, e reforçam uma e outra vez, não só o presidente, sino quien debería estar mostrando o showroom de produto, não se vê. E se você não conta o que você fez, o povo não tem como saber. Do outro lado, eu acho que o ponto de partida da campanha dele sí tem que falar do que representou o bolsonarismo como executivamente falando. Sí teve um accidente que foi o Covid, que foi uma calamidade mundial, etc. Mas teve avanços, né? O próprio Rogério Marinho, ele defende de uma forma tão clara o que o bolsonarismo fez que nem eu sabia. Então, eles têm que contar todo o que as pessoas não sabem, mas não, a atenção é mais importante. E isso é triste para a democracia. Jorge, você vem acompanhando as eleições brasileiras, né? Há vários pleitos. E eu gostaria da sua avaliação. 2026, presidencial, tem algum fator que você acha que torna essa eleição única, algo que diferencia essa disputa presidencial de todas as outras que você já viu no Brasil? É um terceiro round, né? Nunca aconteceu. É um terceiro, é como Rocky 48, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Por isso o cansancio e por isso o risco de uma zebra, né? Risco em sentido positivo, digo, de que surja outra coisa que ninguém espera, né? Aí voltamos ao 18. Não seria um looping de... Se os dois grandes não corrigem o rumo para algo mais positivo e propositivo, se vocês quiserem, apostamos um vinho aqui, da zebra. Mas aí o senhor acha que quem ficaria fora do segundo turno? Depende, porque como dizem os americanos, você não ganha uma eleição, é o outro que perde. Se ganha o que erra menos. Entendeu? Mas, por exemplo, você mencionou aqui uma escalada, né, do Renan Santos, por exemplo, que vem vindo bem e crescendo rapidamente. Acha que ele poderia tomar o lugar de Flávio? Porque quem vai votar no Renan talvez não vote no Lula, né? Ou não necessariamente? Bom, ele falou que gosta de brownies, né? Tipo, gosta de quê? Gosta de brownies, né? Ah. Brownies, acho que comentou isso. Bom, desculpa a ironia, mas assim, tem um voto progre que pode achar interessante o que ele está falando, né? Acho que Renan Santos é um Milei brasileiro, só que não chega a ter o grado intelectual que tem o próprio Milei, né? É um professor, tem conteúdo intelectual, né? Milei foi um professor a vida toda. Santos realmente não conheço a fundo, mas é o que está personificando o antissistema no Brasil. Pedro, para a gente encerrar. Tem alguns especialistas que avaliam o oposto, que na hora das 3 semanas finais da eleição, o eleitor ele vai optar pelo voto útil para evitar o PT, porque é aquele chamado antipetismo de chegada, e aí isso pode acabar eliminando a segunda etapa. Qual que é a chance da eleição acabar no primeiro turno? Se não tivesse acontecido todo o que aconteceu, voltemos. 81% quer mudança. Então, um voto útil, em que sentido? Da mudança. E quem representa a mudança? Nenhum dos dois grandes representa a mudança. Os dois são continuidade de coisas que já foram testadas e provadas. Então, eles não são a mudança. Por isso te digo, o paradigma deles está errado, desde mi humilde punto de vista.
Então, aquele que personifique essa mudança e que tenha a ver com mudar todo esto que está ali, o que deu errado, né? Corrigir o que está errado, potencializar o que está bem, a cebra está ali. Não me quero arriscar a dizer es tal. Eu tenho aqui condados, mas eu não posso dizer isso públicamente porque não me parece sério. Seria uma falta de respeito aos outros profissionais, né?